Saudações, fráteres. Hoje, segunda-feira, dia consagrado à Lua, que é a representação a nível planetário no plano astral da Mãe, da Grande Mãe. Não por menos a Lua, ela é a janela através da qual a vida se expressa aqui nesse plano, no plano físico, no plano onde nós vivemos. É através da Lua que a ideia, antes sem vida ativa no plano físico, antes sem corpo físico, passa dos planos superlunares, acima, sobrelunares, para os sublunares, que são esses abaixo da Lua, onde nós vivemos agora, nesse momento. Onde a vida se expressa na forma física, na região química do mundo físico, incluindo aí o planetérico, tá? E o que a Lua tem a ver com o que a gente quer falar hoje? A Lua rege ciclos, né? Na verdade, a Lua, ela rege a natureza, e tudo na natureza funciona através de ciclos. O feminino funciona através de ciclos. E num famoso livro sagrado cristão tem uma frase que diz mais ou menos assim: há tempo para tudo debaixo do céu, tempo para plantar e para colher, tempo para sorrir e para chorar, tempo para viver e tempo para morrer. E isso aí é muito mais do que as letras mortas dizem, né? Na verdade, os ciclos, eles nos servem, eles nos dão novas chances, eles servem para que nós tenhamos oportunidades outras de passar por situações similares com mais experiência que tínhamos quando passamos nas vezes anteriores, né? Mais maduros, mais evoluídos, mais ricos, mais elevados. Nós passamos de novo pela mesma situação para que os senhores da lei, os arcontes, chamem como quiser, possam ver como nós nos comportamos diante da mesma suposta adversidade. Será que dessa vez nós vamos nos tornar mais hábeis? Ao invés de chorarmos como crianças mimadas, nós vamos nos erguer e procurar uma solução para que essa situação se torne o menos prejudicial possível e o mais lucrativa possível em todas as instâncias? Os ciclos funcionam em tudo. Alguns ciclos são muito grandes. Eles são tão grandes que nós temos a impressão que eles não existem, mas eles estão lá. Talvez, se vocês pudessem viver 1 milhão de anos, né? Ou não precisa 1 milhão, mas alguns milênios, quiçá alguns séculos, vocês poderiam observar ciclos que antes, vivendo apenas 80 anos, 90 anos, vocês não poderiam observar. E os ciclos, sendo regidos pela Lua, sofrem influência lunar e a representação disso para a gente, para nós adormecidos, é muito clara nos céus todas as vezes que olhamos para cima à noite, através da forma como a Lua se mostra para nós. Ah, mas a Lua não muda de forma, mas a face iluminada dela sim. Veja bem, a face iluminada da Lua muda de forma. E vocês já pararam para pensar em algum momento qual seria o significado místico disso? Quais são os significados ocultos por trás disso? Por que isso é assim? Né? Acho que as pessoas passam a vida sem parar para pensar sobre a razão das coisas acontecerem como acontecem. Hoje, nesse momento, nós vivemos aqui um ciclo da Lua em que ela se encontra minguando na direção de uma lua nova que acontece agora no dia 20. Nós estamos no outono, que é a estação do ano onde a natureza se prepara para hibernar. E nós, magistas, sabemos muito bem, ou precisamos saber, o que fazer nessa fase dos ciclos da natureza. Porque, afinal de contas, se a gente pega carona com as forças que operam o universo, será muito mais fácil que obtenhamos o sucesso desejado numa liturgia, num ritual. Se alguém aí não concorda, por favor, façam as suas observações ali embaixo e expliquem por quê. De qualquer forma, voltando ao tema, o que pode ser feito a nível mágico nesse momento em que estamos? A natureza agora vai se livrar daquilo
que trabalhou, que operou, que foi útil no período anterior, que era o verão, onde o elemento fogo opera, onde o elemento fogo impera, onde o elemento fogo domina a ação, né? Toda ação gera exaustão. Nesse momento, a natureza se prepara para o descanso. Então ela se recolhe, ela tira as armaduras que usou na guerra, ela guarda as armas, ela perde as folhas para que possa ser possível a árvore descansar. Ela diminui a velocidade, ela diminui o metabolismo para que possa olhar para dentro durante o outono final e durante o inverno. Na fase inicial do outono, outono inicial, a gente está se livrando das tralhas que não nos servem mais. As roupas que estão no armário há meses e que a gente jura por Deus que vai emagrecer e vai caber naquela roupa. Aqueles livros que estão lá servindo de depósito para mofo, para poeira e servindo de comida para traça. Os sonhos que a gente insiste em carregar e que a gente sabe que não vai realizar por uma série de razões. Talvez eles não sejam tão importantes assim, ou tão maduros assim, ou talvez não caibam mais na nossa vida como nós somos nesse momento. Os sonhos precisam ser reconstruídos, né? Adaptados à nossa realidade. O sonho de uma criança de 5 anos, de um menino, não pode ser o mesmo sonho de um adulto. O sonho, ele sofre alterações. Se você é um adulto que não conseguiu realizar os sonhos que você tinha quando era uma criança de 5 anos, é preciso que você entenda que aquele sonho não era para ser realizado ou não foi por alguma razão e você precisa deixá-lo onde está, no passado. O outono é o momento em que a gente olha para trás, aprecia a obra feita, a obra concluída, a obra do ano, e volta os olhos para si mesmo, para restauração, para reconstrução, para se refazer. Mas como é que você refaz alguma coisa em cima de uma ruína que está arranhada, que está com a tinta descascada, que está com o telhado avariado, que está com os alicerces cansados? É preciso que você faça uma faxina, então você raspa o reboco solto, você tira a madeira do piso que está ruim, os tijolos que estão podres, que estão desgastados, você também vai tirar. Você vai tirar de dentro da sua cabeça aqueles pensamentos que não te servem mais. Por que carregar isso para a vida? Vira a página. Aqueles livros que estão lá na tua estante, guardados lá há anos sem que você leia, doa para uma biblioteca. Cadernos de desenho que você tinha quando era menino. Para que você guarda isso? Doa isso para onde a natureza vai reutilizar de uma forma mais útil. Dizem algumas filosofias que quando você abre espaço na sua vida, você permite que coisas novas aconteçam. E uma das causas da estagnação, que é a queixa de muitas pessoas que nos procuram, é exatamente o apego e a vontade de não abrir mão de nada. Ora, se você não abre mão de nada, coisas novas não vão entrar porque não tem espaço. Você é uma taça cheia. Como é que você quer botar mais vinho? Não tem como. É importante que você aprenda a caminhar mais leve. Vá se despindo daquelas coisas que não te servem mais de nada, a não ser peso sobre seus ombros, preocupação, apego. Deixa isso para outra pessoa, para outra existência. Deixa que a mãe natureza recicle isso. Doe. Aprende a doar. Doar roupas, doar emoções, doar sentimentos, conceitos, dogmas, manias, vícios, costumes, religiões, por que não? Pessoas, relacionamentos, profissões. Aprenda a se desvincular disso. Você não é isso. Essas coisas servem a você. Elas só servem a você, elas não são você. Quando você nasceu num corpo que não era médico, que não era engenheiro, que não era professor, que não era ocultista, que não era católico, que não era umbandista, que não era budista.
Você não nasceu num corpo vestindo uma grife, gostando desse vinho e não do outro, gostando de uma pessoa branca e não de uma preta, gostando de um gordo e não de um magro. Você simplesmente nasceu num corpo virgem com uma tela em branco que foi sendo construída durante a vida. Como todo artista faz, ele de vez em quando corrige os erros e a gente aprende dessa forma, corrigindo os erros. O outono é o momento em que a gente identifica os erros para que eles não se repitam mais. Então a gente vai lá na tela e começa a identificar, escrever com uma bolinha, com um lápis em cima do lugar. Não, isso aqui eu posso fazer melhor. Isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou mudar. É o momento de análise, de olhar para dentro. E aí vocês olham para dentro de vocês. E a faxina que vocês fazem fora, vocês vão fazer dentro também. Tem um ritual que eu vou ensinar para vocês que é muito bom. Vocês vão pegar uma folha de papel em branco, virgem, que não tenha nunca sido usada para nada, tá? Vão escrever nela com uma caneta, preferencialmente caneta à base de água, porque a água é o fluido universal. Através da água você consegue conduzir emoções, poder, energia, vibração. Vocês vão escrever ali algumas coisas que vocês não querem mais no próximo ciclo, no próximo ano, na vida de vocês. Vão escrever ali. Vão se concentrar na energia, nas emoções que aquela coisa traz para vocês, nas memórias que você tem dessa coisa e as razões pelas quais você não as quer mais na sua vida. Escreve no papel. Escreve com emoção. Carimba aquilo ali. É quase um pacto de sangue, é um pacto de alma. Depois você entrega para o fogo. Entrega para o fogo. Pedindo ao grande Deva elemental do fogo, Deus Agni, que vocês que já fizeram curso de alta magia branca sabem como invocar. Invoquem o Deus Agni e façam uma oração a ele em nome do Cristo. Todo mundo também que já fez o curso com a gente sabe por que a invocação tem que ser feita em nome do Cristo. Nós não temos poder sobre os devas elementais, mas o Cristo tem. Então você faz o pedido em nome dele, o Cristo íntimo, para que ele interceda, transformando, queimando, transmutando tudo aquilo que foi ruim em cinzas, reduzindo a energia, a vibração, as influências dessas coisas que foram ruins na vida de vocês aos elementos básicos da natureza, aos elementos primordiais. E depois vocês vão pegar essa cinza desse papel e vão enterrar. Por que enterrar? Porque na terra você põe a semente para que coisas novas nasçam na primavera. Então vocês vão enterrar e sobre isso vocês vão plantar sementes de flores que possam nascer na primavera. Cuidado com as plantas que vocês vão usar. Escolham bem as sementes. Elas têm que brotar e têm que nascer flores. Então tem semente que não dá para plantar agora, então vocês têm que esperar um pouco. Façam isso magicamente. E esse canteiro é um altar mágico. E é isso que vocês vão fazer magicamente, concentrando a sua energia e o seu poder nesse altar natural, onde você está trabalhando com os elementos. Com a água da tinta que você usou para escrever, com o fogo que queima e transmuta, com a terra que gesta, que acolhe, né? E com o ar que vai receber as flores assim que a semente brotar e sair da terra. E por falar nisso, vocês se dão conta que antes que a flor brote, antes que a fruta amadureça, a planta trabalhou em segredo embaixo da terra, ela processa tudo isso, as raízes estão embaixo da terra. A semente, antes de nascer, no mundo visível, no mundo perceptível, acima da terra, ela trabalhou para baixo. Ela infiltrou as raízes profundamente. Ela criou os alicerces necessários para poder subir. Ela trabalhou nos bastidores. E o outono, caros fráteres, serve para isso. Para que nós preparemos o nosso altar para trabalhar nos bastidores no inverno. O inverno não é passivo, ao contrário do que dizem os profanos. O inverno é extremamente ativo. O sucesso que você vai ter na primavera e no verão depende de como e o quanto você trabalhou no outono e no inverno. Fráteres, usem a energia que a Mãe Natureza disponibiliza para vocês fartamente. Essa energia está a todo lado, na fartura,
nas árvores, nas plantas. A meditação te coloca em contato com isso, com essas lições de sabedoria que a Mãe Natureza, a Mãe Gaia, Deméter, passa para vocês. Vocês precisam estar receptivos, aprender a ouvir, aprender a perceber, a ler a natureza. As bruxas antigamente faziam isso muito bem. Hoje em dia, isso está perdido, as pessoas perderam essa capacidade. Os índios ainda fazem isso. Os índios puros, sem a influência do homem branco. A civilização amorteceu nossos sentidos, anestesiou nossa intuição, ela nos cega com as luzes dos letreiros, ela nos ofende os ouvidos com o barulho dos carros, das buzinas e dos motores, dos rádios altos. Os homens não ouvem mais as folhas, o barulho das formigas, dos insetos à noite, o homem não ouve mais. Então como é que ele quer ouvir aquilo que a natureza tem para dizer se ele se recusa a estar em silêncio? Enquanto ele faz barulho, ele não pode ouvir. O outono é para a gente silenciar. Silenciem, aquietem, recolham-se. É para isso que serve o outono. E aí, quando chegar o inverno, vocês vão ter limpado o espaço para montar um altar onde vocês vão plantar a semente no ventre fértil da terra. E na primavera a semente já brotou. Um abraço a todos. Se para vocês isso faz algum sentido, curtam nossos canais, se inscrevam nos nossos canais, compartilhem nosso material, façam seus comentários, participem e sigam-nos nas redes sociais. Nós estamos Escola de Magos de Porto Alegre no YouTube, nós estamos no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço a todos, dessa que vos fala, Endora, Paz Inverencial.